Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos para mais uma correção da atividade 11, que foi sobre esse conteúdo, sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. A primeira questão. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de... Quem marcou a letra D acertou, de São Paulo. Então, a Revolução Constitucionalista de 1932 ocorreu em São Paulo. Então, a resposta correta é a letra D. Sempre que tiver questões só objetivas, basta colocar a pergunta toda, como a Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de... Aí basta colocar a letra D, São Paulo. A segunda questão. A Revolução Constitucionalista de 1932 é considerada como uma reação do Estado de São Paulo por causa de todo o poder que havia perdido politicamente, falando desde a Revolução de 1930. A respeito da Revolução Constitucionalista de 1932, selecione a alternativa correta. A resposta correta é a letra A. Uma das principais exigências dos paulistas era a nomeação de um paulista e civil para a interventoria do Estado. Os paulistas eles possuíam uma série de insatisfação com o governo varguista, em geral, em resposta à perda de poder do Estado desde 1930. De toda forma, uma das exigências incluía a questão dos interventores do Estado, como está na letra A. Os paulistas exigiam um paulista e civil, o que até então o governo não havia feito. E assim, entre 1930 e o início da revolta, São Paulo teve 4 interventores diferentes. Por isso a reivindicação. A resposta correta é a letra A. A terceira questão. Tratava-se de um movimento reacionário, uma vez que as forças que o lideraram, a oligarquia cafeeira paulista, pretendiam retomar o poder. Por outro lado, ao propor a redemocratização, o movimento ganhava um aspecto modernizador e liberalizante. Na evolução da história política brasileira, o texto identifica. Nós estamos falando do quê? Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, a resposta correta é a letra C, a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas pretendiam retornar ao poder. E aí, por isso, deram início à Revolta Constitucionalista de 1932. A quarta questão. A chamada Revolução Constitucionalista de 1932, movimento paulista de oposição à Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas à presidência da República, constituiu-se numa desesperada tentativa de retorno da velha mentalidade oligárquica e assentava-se em 2 pilares ou temas básicos, a saber, era a luta por São Paulo e pela ordem. Esse era o objetivo. As oligarquias paulistas elas estavam descontentes com as ações do governo de Vargas no Estado, numa posição que vinha desde o golpe de Estado de 1930. Por isso, a luta era por São Paulo e pela ordem. Pelos paulistas, na verdade, no comando do país. A quinta questão. A Revolução Constitucionalista de 1932 marca. A resposta correta é a letra B. A reação da oligarquia paulista cafeicultora à centralização do poder por Vargas, evidenciado pela ausência de Constituição. Ora, não tinha Constituição, então eles também, uma das exigências dos revoltosos era uma Constituição, porque cada dia que se passava, Getúlio Vargas centralizava mais o poder em suas mãos. E os paulistas que sempre estiveram no poder estavam do lado de fora, estava à margem do comando do país. A sexta questão. O movimento constitucionalista de 1932, em São Paulo, pode ser interpretado como uma. A resposta é a letra B. Disputa entre grupos sociais hegemônicos no Brasil desde o final do século XIX.
que era o que já até acontecia, porque durante 30 anos ou mais, no caso de 1879 até 1930, chamada República Velha, quem realmente comandou o país foram os cafeicultores paulistas e os mineiros. Então, o movimento constitucionalista de 1932 é uma extensão, né, de todo esse cenário. Era uma disputa entre grupos sociais hegemônicos no Brasil desde o final do século XIX. No caso aí, eram os paulistas querendo novamente estar à frente do comando do país. A sétima questão. Sobre o movimento constitucionalista de 1932, é possível afirmar que a resposta correta é a letra D. Levou o Congresso Federal a negociar com a oligarquia paulista e a fazer concessões de seus interesses. Getúlio Vargas estava no poder. Se tem um grupo que está contestando, está fazendo manifestações contra o seu governo, o normal ou mais natural é o governante negociar com a oligarquia Casa Paulista, fazer algumas concessões aos seus interesses, atender pelo menos o mínimo desses interesses paulistas para que eles ficassem calmos, para que eles não reivindicassem nem atrapalhassem o andamento do governo. Silenciar era uma forma de silenciar. Não se dava tudo que os paulistas estavam pedindo, mas se dava pelo menos um pouco, para que eles ficassem satisfeitos e não contestassem mais a ordem vigente do governo. Essa foi a correção da atividade 11. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Sempre leiam o texto e façam a atividade.